Novamente. Nós estamos com uma instabilidade na rede, então eu vou tentar novamente entrar e chamar o Thiago e peço a vocês que tenham um pouquinho de paciência. Ei, Thiago, boa noite. Oi, voltamos. Tá me vendo, Paty? Não, eu não consigo te viver. Aí eu não sei por quê. Que estranho, eu consigo me ver e eu não consigo ver você. Eu também. Eu consigo me ver e não consigo te ver. Ó, vou até dar um print na tela, depois eu te mostro, mas. Aí, como que a gente faz? A gente faz conversada mesmo? Peraí. Ó, a minha câmera, ela tá aberta. Ó, A minha eu tô olhando aqui na. também. Deixa eu ver. Tá tendo algum problema no sistema, alguma coisa assim, eu acho. Aí tá aparecendo pra mim que o meu convite tá expirando. Ele vai expirar daqui a pouco. Isso está aparecendo para mim também. Ó, tem Às pessoal. vezes, Ó, o às vezes pessoal é uma tá configuração de falando. vocês, né? Hum. O pessoal tá falando que tá dando pra ver nós dois, Paty. Então Então acho que pra eu eles vou aparece. continuar. Então vamos Vou continuar. continuar. Perfeito. Ai, Continuamos. obrigada. Obrigada, Bruno, pelo apoio. Que a gente estava preocupado. Eu também. Bom, beleza. Então, Pessoal, então vamos tá pra começar do encerrar. começo. Eu vou apresentar de Vamos começar do novo. começo. Boa noite, Vamos lá. pessoal. Hoje a gente vai falar sobre uma situação que incomoda muita gente que tem, que é o melasma. E à medida que a gente vai envelhecendo, esse melasma também vai aparecendo. Então, assim, é interessante a gente já tomar também atitudes preventivas para que isso não ocorra, né? Hoje a gente está vivendo uma época muito boa, que as mulheres de 50 estão parecendo que tem 30, né? Por causa desse autocuidado. E aí eu trouxe o Thiago da Aegis, que é uma startup, uma empresa inovadora, nanotecnológica, com um ativo que veio para revolucionar o mercado, com um custo-benefício maravilhoso. E aí o Thiago vai falar um pouquinho sobre ele, e aí a gente vai bater um papo aqui sobre essa novidade maravilhosa que é o Teracem e como ele age no melasma, né? Vamos lá. Pessoal, uma ótima noite para todos. Obrigado pela atenção de vocês. Como a Paty disse, eu sou o Thiago, sou farmacêutico, faço parte do time da Aegis. A Aegis é uma empresa farmacêutica que fabrica matéria-prima para farmácias de manipulação. E a Manipulata é um parceiro nosso. Eu gostaria de comentar com vocês sobre um grande lançamento que nós temos, que é o Teracem. O Teracem, ele é um produto que tem como foco melhorar a longevidade da pele. Então, ele é um nutracêutico, é um produto de uso oral, e ele vai ajudar a melhorar o metabolismo da nossa pele, trazendo, assim, muito mais longevidade para essa pele. Por que a gente foca muito na questão metabólica? Veja, a nossa pele ela envelhece por uma série de fatores. Então, ela pode envelhecer por conta de radiação, radiação solar, poluição, estilo alimentar, estilos de vida, tabagismo. Então, toda maneira, né, todos os nossos fatores comportamentais, eles vão influenciar na maneira como a nossa pele envelhece. E uma das coisas, né, que é muito marcante é a questão de que nós formamos muitos radicais livres na nossa pele. E isso causa, né, um dos principais caminhos que faz com que a nossa pele vá, ao longo do tempo, envelhecendo. E essa pele, ela também vá sofrendo um processo de inflamação. Existe um termo que se usa muito dentro da área médica, né, da dermatologia, que se chama inflammaging, que é aquela inflamação na pele relacionada ao envelhecimento. Então, existem diversos fatores, né? Existem 12 caminhos pelos quais a nossa pele pode envelhecer. Hoje, o único produto que nós temos no mercado que consegue combater exatamente esses 12 marcadores ou esses 12 caminhos que fazem com que a nossa pele envelheça é o Teracem. Então, o Teracem, ele é um produto super inovador que veio justamente para somar
no sentido de melhorar a qualidade metabólica da nossa pele para que essa pele consiga realizar processos fisiológicos de reparo, de autodefesa, de maior produção de colágeno, de elastina, de reparo de barreira cutânea, de hidratação, formação de ácido hialurônico. Então, tudo isso vai impactar positivamente na nossa pele. O Terracem, justamente por ser uma composição extremamente muito bem planejada, ela também consegue ter mecanismos moduladores de processo inflamatório. E isso significa o quê, né? Quando a gente fala de modulação de processo inflamatório relacionado à pele, eu consigo ter um benefício no sentido de modular e contribuir com a diminuição do melasma. Então a gente sabe que o melasma, ele é uma condição, né, de pele que principalmente se agrava, né, justamente nessa época do verão. Então, principalmente por conta da exposição solar, e ele acaba realmente incomodando muitas pessoas. Quando a gente olha, né, o mecanismo do melasma, a gente tem um componente de formação de radicais livres, um processo inflamatório que gera, né, a hiperpigmentação relacionada ao melasma. E o Terracem, justamente por ter uma característica, né, ter na sua composição diversos ativos que têm ação moduladora para a inflamação e também antioxidante, é observado que ele consegue ajudar, que ele consegue somar junto aos tratamentos que já são naturalmente prescritos, né, para a pessoa, no sentido de diminuir esse quadro de melasma. Então a pessoa, por exemplo, ela está fazendo o seu tratamento tópico, né, para cuidar do melasma, né, o tratamento que foi prescrito, né, pelo profissional habilitado para isso. Então a inserção do Terracem é uma estratégia adicional para ajudar a potencializar essa ação controladora, moduladora, redutora de melasma. Paty, tá me Ei, ouvindo? tô ouvindo. Deixa eu perguntar quando eu utilizo o Terracem, com quanto tempo mais ou menos eu vou ver um resultado em relação à melhora do meu melasma? Então, o que nós sempre falamos? Existem quadros, né, específicos de melasma, né? Então, você tem o melasma dérmico, você tem que ele é um melasma mais profundo, existe o melasma epidérmico, que é um melasma mais superficial, existe o melasma misto, né, que é uma somatória, né, de um pouquinho do dérmico e do epidérmico. Então, isso vai depender muito de fatores genéticos, isso vai depender, né? A resposta do paciente depende de fatores genéticos, depende do quanto ele está cuidando da pele dele, mas, por padrão, nós sempre recomendamos que a partir de 3 meses de uso, você já consegue observar resultados significativos em relação à redução do quadro de melasma. Vale lembrar que o melasma, ele é uma condição que ela pode ficar agravada por exposição solar, por alteração hormonal, por estresse, e pela maneira como nós cuidamos da nossa pele. Então, assim, a gente sempre coloca toda esses cuidados antes, né? Mas por padrão, geralmente a partir de 3 meses de uso, né, de Terracem, associado aos cuidados que naturalmente o prescritor já faz para a pessoa, associado ao uso de filtro solar e tudo mais, que são cuidados que naturalmente pessoas que têm melasma, elas realmente precisam ter com a pele, mas por padrão a gente sempre fala a partir de 3 meses. Eu tive com uma nutricionista essa semana e eu achei super interessante o depoimento dela, porque ela fez um tratamento para melasma e logo depois desse tratamento ela entrou com Terracem. Aí, Certo. ela, aí nas férias ela foi para a praia, lógico, tomou todos os cuidados, né? Sim. Mas ela ficou impressionada, por quê? Nunca mais ela teve aquele efeito rebote do melasma. Parece que o Terracem bloqueou esse efeito rebote. Então ela estava muito feliz com o resultado. Achei super interessante. O Terracem pode ser utilizado para pós-procedimento? Sim, o Terracem ele pode ser utilizado em pré-procedimentos,
justamente para que eu consiga equilibrar metabolicamente a minha pele, para que ela receba de uma maneira melhor o procedimento estético, e eu posso utilizá-lo pós-procedimento para intensificar os resultados, né, do procedimento que foi realizado. Então, o Terracem ele é super indicado em pré-procedimento e no pós-procedimento. Qual é a grande estratégia que a gente trabalha, né? Que o Terracem ele atua, né, nesse sentido? É justamente assim, a pele da pessoa ela vai acumulando uma série de processos que são inflamatórios, como eu já falei há pouco, que é o inflammaging, que é uma inflamação associada ao envelhecimento. Todos nós vamos, infelizmente, passar por isso, além de uma série de radicais livres. Então, quando nós entramos para um procedimento, a gente não sabe quanto de processo inflamatório, né? Inflammaging, eu tenho na minha pele, o quanto de radical livre eu tenho na minha pele. Então, muitas vezes a gente acaba fazendo um procedimento e fala, nossa, eu fiz uma toxina botulínica, eu fiz um microagulhamento, parece que ele não dura mais, né? Eu vou usar esse termo, né? Parece que ele não dura mais o tempo que ele durava antes. Então, muitas vezes pode ser porque a sua pele, né, a pele da pessoa, ela já tem o quê? Uma quantidade maior de radicais livres, ou essa pele passou por uma série de situações inflamatórias que são cumulativas e que são danosas, né, para a nossa pele. Então, quando a gente usa o Terracem, nós conseguimos diminuir esse quadro, né, nós conseguimos modular esse quadro deletério, inflamatório e de radicais livres que a nossa pele tem. Consequentemente, eu consigo equilibrar o metabolismo dessa pele, melhorar as funções, principalmente função mitocondrial, de captação de nutrientes, consigo melhorar, trazer estabilidade genética, né, muito maior, né, proteção para o DNA da minha pele, e, por consequência, essa pele consegue responder de uma maneira muito mais expressiva aos procedimentos nos quais essa pessoa vai passar. Então, é sempre muito bacana, né, procedimentos estéticos. Então, é sempre muito bacana a gente usar o Terracem no pré-procedimento e no pós-procedimento. E aí eu te pergunto uma coisa. A dose usual é 500 miligramas diário ou recomenda-se uma dose maior? Então, Paty, o que acontece? A dose dele, né, o intervalo de dose desse nutracêutico é de 500 miligramas a 1.000 miligramas. Alguns pacientes, né, então vamos pegar duas situações assim bem opostas, né? Num primeiro momento, você pode ter uma pessoa que de repente chegou, né, num consultório dermatológico, de estética, enfim. A pessoa, às vezes, isso acontece, né, nunca cuidou da pele, às vezes nunca usou um fotoprotetor, nunca fez um procedimento, de repente nunca utilizou um nutricosmético, um nutracêutico. E aí, imagina, essa é uma pessoa que de repente ela já tem, né, uma idade, né, já carrega alguns anos, né, nos quais essa pessoa de repente nunca cuidou da pele, ou tem uma exposição solar muito intensa, né, associado à falta de cuidados com a pele, não usou um fotoprotetor, enfim. Então, a gente entende que você tem uma quantidade maior de processos inflamatórios acontecendo nessa pele, uma quantidade maior de radicais livres também. Então, para esses pacientes, né, para esse grupo de pacientes, né, que geralmente nunca fizeram um procedimento, nunca buscaram um cuidado estético, dermatológico, enfim, a gente entende que você precisa realmente de uma dose de ataque ali, pelo menos, né, de 1 grama, né, 1.000 miligramas, pelo menos por 30 dias, para que você, com essa dose de ataque, consiga realmente diminuir, né, dar um boom ali, né, de, né, uma pausa, falar, olha, chega, processo inflamatório, radicais livres, vamos remover todos vocês. Então, pelo menos a gente recomenda, né, uma dose maior para esse grupo de pacientes no primeiro mês de tratamento. Depois, o prescritor ele pode ir ajustando essa dosagem conforme ele for vendo a resposta que a pele da pessoa vai tendo. Então, ele pode, de repente, no segundo, no terceiro mês, reajustar a dose para 750 miligramas e depois trabalhar 500 miligramas de maneira contínua. Agora, vamos pegar um outro cenário. É uma pessoa que, de repente, sempre cuidou muito bem da pele, tem uma pele que você usa sempre muito fotoprotetor, você faz procedimento, a pessoa já usa outros nutracêuticos, né, para conseguir melhorar resultados na pele, enfim,
né, faz suplementação diversa, então Tomar entende-se que essa pele já é uma água, né? pele E mais pessoal, preparada, toma água, que a gente não pode esquecer, às é uma vezes todo pele já mundo toma um monte de suplemento, mas esquece do principal, que é a água, né? interna, E a água, que é ela água. precisa de uma boa hidratação, né? Exatamente. E aí o que que vai acontecer? É extremamente oportuno, então, né, olhando a situação dessa pessoa, que você possa, né, que o prescritor, ele já possa, então, iniciar com essa pessoa já numa dose de 500 miligramas. Por quê? Porque eu entendo que todos esses procedimentos, todo esse cuidado, toda essa hidratação, toda essa fotoprodução, já naturalmente, ao longo do tempo, faz com que esse processo inflamatório e de dano por radical livre já tenha sido, né, ao longo do tempo, já, já seja mais moderado. Não que ele não exista, porque ele existe em todas as pessoas, né? Nossa pele envelhece ao longo do tempo por conta disso. Mas para esse grupo de pessoas, ele já é numa intensidade menor. Então, por isso a gente recomenda esses 500 miligramas direto, né, para essas pessoas que já fazem um cuidado melhor. Mas então, nesse caso, sempre fica a cargo do profissional prescritor, farmacêutico, dermato, enfim, né, biomédico esteta, que faça, né, a avaliação da pele da pessoa e que entenda qual é o momento, né, ali na anamnese, qual é o momento da pele da pessoa, né, o que que ela já fez pela pele, ou que de repente ela não fez, e que ali identifique qual é a melhor dosagem do Teracem para iniciar os cuidados. E tem tempo de uso ou eu posso usar para o resto da minha vida? Então, o Teracem, por padrão, ele é um nutracêutico, é um produto derivado de plantas, né? Ele não é um fitoterápico, não é um medicamento, né? Ele é um suplemento nutricional, então você pode naturalmente fazer uso contínuo, exceto se a pessoa apresenta algum tipo de patologia que seja extremamente agressiva, aproveitando, né, nessa situação. Se a pessoa de repente é um imunossuprimido muito grave, ou um paciente que passou por um processo de transplante que é extremamente agressivo, né? Agressivo que eu digo, um transplante muito grande. Então a gente entende que tem situações que de repente a pessoa passa que se faz necessário, às vezes, você interromper o uso do produto, não pelo produto, mas para que a pessoa realmente possa se dedicar a cuidar melhor daquela condição clínica, restabelecer sua saúde e depois sob validação médica, retornar o uso dele. Mas, salvo essas condições, você pode fazer uso, sim, contínuo do produto. Quem usa Orlistat? Aí uma vez eu vi uma live sobre o Teracem e lá estava falando que não poderia ser utilizado junto com o Orlistat no mesmo horário, porque ele é de base oleosa, né? Isso, Então, quem usa Orlistat é indicado, pode continuar usando o Orlistat, mas em horários diferentes, correto? em horário Você falou certinho? correto, exato. Sim, sim. O Teracem, ele é derivado de óleos vegetais, né? Então, esses óleos são transformados em pó. Então, são óleos liofilizados, enfim, né? Tem toda uma tecnologia envolvida nisso. E o que que acontece? O Orlistat, por ser um inibidor de absorção de gordura, né, de compostos oleosos, é recomendável que ele seja tomado em horário distinto, né, ou seja, horário diferente do Teracem. Então, por exemplo, se você toma, o ideal, né, é que você realmente tome o Teracem com uma diferença de pelo menos 3, 4 horas em diante do horário de tomada do Orlistat, que tenha pelo menos um intervalo de 4 horas para o uso entre um produto e outro. Para que tenha maior eficácia, né? O Teracem, para ele ter um maior resultado, né? E sim, sim, para que eles não interajam no mesmo momento. Exato. Entendi. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Tô super curiosa, que Teracem é maravilhoso. Ah, Você falou que não tem contraindicação, né? Então eu posso usar ele normalmente e posso usar ele para o resto da vida. Hoje a gente está então, tratando melasma, mas ele tem outras ações, ele rejuvenesce, trabalha fibroblastos, síntese de colágeno também. Me explica um pouquinho. tá. O que que acontece, Paty? O Teracem, como eu disse para você, ele é um produto que é um nutracêutico, ele pode ser usado de maneira contínua, exceto algumas condições, né, que de repente o médico pode identificar.
né? Um paciente que está oncológico, um paciente que é um transplantado, um paciente que de repente tem insuficiência renal, hepática. Ah, uma outra condição, né? Uma outra situação. Gestantes ou lactantes, né? Gestantes e lactantes, elas não são elegíveis, né? Não é recomendado o uso de Terracem para esses pacientes, né? Para essas pessoas, né? Nesta condição. Então, salvo, né, essa consideração, salvo isso, o Terracem ele pode ser utilizado normalmente. Quando a gente pensa, né, no Terracem, ele tem esse grande benefício, sim, de modular o melasma, de auxiliar no processo de diminuição das manchas hiperpigmentares. Além disso, o Terracem ele vai ter um benefício no sentido de estimular células de interesse estético. Então, o Terracem, com isso, vai trazer mais colágeno para a pele, mais elastina, mais ácido hialurônico. Ele vai fazer com que a nossa pele tenha um melhor viço e ele vai ajudar a melhorar a densidade dermal, ou seja, ele vai ajudar a melhorar o volume, né? Isso ao longo do tempo, ao longo do uso, né? Ele vai ajudar a trazer mais hidratação para a pele. Além disso, ele vai auxiliar nos processos de reparo da pele. Então, a nossa pele, a gente sabe que nossa pele acaba sofrendo uma série de agressões ao longo do tempo, enfim. E com o passar do tempo, realmente, a pele ela vai perdendo a sua capacidade de reparo. E o Terracem, né, o uso dele, é observado que ele ajuda a melhorar o reparo da nossa barreira cutânea. Então, a soma de tudo isso faz com que realmente a gente tenha uma pele muito mais bonita, muito mais saudável e uma pele com uma tonalidade muito mais equilibrada, né? Quando a gente fala equilibrada é o quê? Às vezes a gente sabe que com o envelhecimento a gente passa a ter algumas manchas senis, né? Que são manchas do envelhecimento. Às vezes você olha a sua pele e você fala, tá mais escura desse lado, tá mais clara desse. Com o uso do Terracem você vai observar que a pele ela vai começar a ter uma tonalidade muito mais uniforme, né? Dentro do padrão de tonalidade de pele que a pessoa já tem. Então, o Terracem ele ajuda a trazer essa uniformidade de pele. E ele funciona como fotoprotetor oral? Sim, ele traz, né, ele exclusivamente, né, não é um fotoprotetor oral, mas ele traz dentro da sua composição ativos, como por exemplo o beta-caroteno, que ajuda sim no processo de fotoproteção oral. Então ele ajuda, ele incrementa esse processo. Então, ele ajuda a diminuir os danos causados pela radiação solar. Mas é claro, uma coisa que a gente sempre fala, né? Isso todos os profissionais da saúde naturalmente já fazem, né? Já, o que eu digo, já sempre recomendam nos seus protocolos é sempre o uso de filtro solar. Então, o filtro solar ele ajuda a proteger de fora para dentro. E o Terracem ajuda a proteger a pele de dentro para fora. Então, é um efeito ali sinérgico que os dois têm. Então é interessante colocar em conjunto o skincare, né? Que é a limpeza da pele, o Sempre, filtro solar, sempre. né? Junto Limpeza, com o Terracem. hidratação. Sim, exatamente. Então, isso é uma coisa que, assim, é uma condição que ela é realmente ímpar. Então, um sabonete que seja apropriado, né, para o tipo de pele, se é uma pele normal, mista, oleosa, uma pele com uma condição sensível, sensibilizada, eu tenho que ter um sabonete para que seja apropriado para o meu tipo de pele, fazer a tonificação dessa pele, fazer a hidratação dessa pele, usar um fotoprotetor que seja apropriado para o seu tipo de pele. Na verdade, todos os produtos, né? Eles sempre têm que ser muito desenhados para cada um dos... desenhados e escolhidos para o nosso tipo de pele. A rotina de skincare, ela é fundamental. Então, assim, o uso do Terracem não descarta, veja, o uso do Terracem não descarta a necessidade de se fazer skincare. O skincare, ele vai cuidar da sua pele de fora para dentro. E o Terracem vai ajudar a sua pele de dentro para fora. E aí a gente consegue ter um efeito sinérgico e um grande benefício para a nossa pele com essas duas ações somadas. Tem alguém aqui me perguntando de dosagem B12. Geralmente, a B12 é 1000 mcg. Mas a live hoje é de Terracem, tá bom? Uhum. Aí, me fala uma coisa. O Terracem por si só não precisa associar a suplementação? Aproveitar aí que alguém perguntou qual que é a dosagem de B12, né?
Ou é interessante fazer a suplementação junto com a Teracem, né? Porque a gente está numa fase tão assim que as pessoas estão suplementando, B12, magnésio. É interessante? Sim, eu acho que sim, né? O que eu sempre penso é, uma vez eu vi uma pergunta de um profissional, de um prescritor, ele falou assim, qual é o nutriente mais importante do nosso corpo, né? Boa, E aí, boa estava, né, numa pergunta. mesa. E eu achei muito curiosa a pergunta dele e a resposta que foi dada nessa mesa redonda, né? Era uma discussão médica, eu achei muito bacana isso. Ele falava, qual é o nutriente mais importante para o nosso corpo? É aquele nutriente que está deficitário, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de suplementação, é sempre muito importante a gente suplementar aquilo que está faltando no nosso organismo, entendeu? Então, assim, o Então, Terracem, ele é um é produto interessante que as ele pessoas foi fazerem o exame, se tiver com falta de alguma coisa, suplementa e você auxilia suplementa ao aquilo que está tratamento do faltando Teracem. do É, que aí vai ter uma Terracem, ação exatamente. melhor. Aí vai ter uma ação cada vez melhor, né? Vai ficar mais bonito ainda. Exatamente. Vai ficar mais bonito ainda. O Terracem, por si só, o foco dele, né, como ele é um nutracêutico, o foco dele é melhorar o metabolismo da pele. Então, fazer a sua pele ficar mais responsiva, uma pele com mais colágeno, com mais elastina, uma pele mais equilibrada, uma pele muito mais preparada para defender a gente. O Terracem, ele é um produto que ele não foi desenvolvido para que você substitua, né, por exemplo, os ativos que o prescritor naturalmente já trabalha. O Terracem, ele foi desenvolvido para que a gente possa associá-lo, né, associá-lo aos tratamentos que naturalmente as pessoas fazem para suplementação, para reposição. Então, o Terracem, ele cabe muito bem nessas situações, entendeu? Então, se, por exemplo, a pessoa precisa suplementar uma vitamina, uma determinada vitamina, né, uma vez que isso é identificado pelo prescritor, uma vez que isso é visto, né, pelo profissional de saúde, ela pode usar esta suplementação e ter o Terracem como uma forma auxiliar. O foco do Terracem é pele. A partir de qual idade? Porque hoje a gente vê Sim, adolescente com melasma, né? sim, sim. O Terracem, ele tem... Diga. Aí eu queria saber a partir de qual idade pode ser utilizado, né? O Terracem, ele pode ser utilizado por padrão a partir de 16 anos de idade. Ah, que bom. Ele ajuda também no processo de acne, porque a gente está falando de melasma, né? Aí Sim, aproveita, já que tem adolescente sim, também. sim. Ah, O que bom. Terracem, sim, o Terracem, ele traz um grande benefício, né? Como o Terracem, ele é modulador do processo inflamatório, ele também, né, nos casos de acne, ele vai ajudar a diminuir o processo inflamatório, né, que leva à acne inflamatória, e ele também tem um efeito, como a gente falou há pouco, que auxilia no processo de reparo da barreira cutânea. Então, ele vai ajudar a reparar a nossa pele. Então, encontra-se, né, uma oportunidade de uso do Terracem para pacientes que apresentem acne, no sentido de auxiliar ao processo de tratamento de acne. Então, a gente sabe que a acne, muitas vezes o paciente ele tem que, de repente, usar algum tipo de medicamento, ele tem que usar um sabonete específico para a pele dele. Então, assim, o Terracem, ele, como eu disse há pouco, ele não veio para substituir nenhum tratamento, ele veio para somar, para agregar, para ajudar a modular o processo inflamatório que acontece na pele. Então, ele vai ajudar essa pele a responder melhor a esse tratamento, e, como eu volto a dizer, como ele ajuda no processo de reparo da barreira cutânea, né, ajuda no processo de reparo da pele, ele vai ajudar nesse processo cicatricial, ele vai ajudar essa pele a fazer uma cicatrização muito mais equilibrada. E aproveitando, eu acho que é interessante também colocar ele pós-Rocutan, né? Porque às vezes a pessoa usa um período Rocutan, aí quando para, às vezes melhora, melhora muito e não precisa mais tomar mais. Mas tem gente que volta a tomar o Rocutan por efeito rebote. Então eu acredito que
Se colocar o Teracem pós-ocultam, você não vai ter, a chance de ter esse efeito rebote é cada vez menor, né? Entendo. Então, assim, como uma forma de auxiliar no processo de reparo da barreira cutânea, né, pós uso dessa medicação específica, eu acredito, né, e sempre, a gente sempre fala, né, sob a validação do profissional prescritor, com certeza, né, se ele identificar essa necessidade, né, por exemplo, a pessoa está usando um Roacutan, né, a gente sabe as características desse medicamento, né, o que ele traz na pele, enfim. Então, uma vez que for identificado, né, após o uso desse medicamento, que esse paciente é elegível para fazer uso do Teracem, acredito que realmente seja extremamente oportuno, uma vez que o Teracem ele traz o benefício de auxiliar no reparo da barreira cutânea e ajudar também a controlar o processo de inflamação da pele. Aí eu tô amando tomar Teracem, eu tô tomando. Maravilhoso. E tá dando resultado muito bom. Eu recomendo. Ô, Tiago, eu gostaria de agradecer, né, por essas informações maravilhosas. Sim, Quem não eu assistiu a live, agradeço. a gente vai gravar a live, disponibilizar no canal do YouTube também, porque a gente sabe que tem gente que trabalha nesse horário, fica Sim, um pouquinho apertado. Quem não assistiu ela inteira também, pode acessar ou no nosso Instagram ou no nosso canal do YouTube, que ela vai estar lá, para vocês tirarem as dúvidas. Caso tenha alguma dúvida, pode mandar para a gente que a gente apoia. E agradecer a Egis, agradecer a você por esse carinho, por esse apoio. Vim aqui explicar para a gente com muito amor. E também convidar todo mundo para seguir a gente, compartilhar a sim. live, para que as pessoas tenham mais conhecimento dessa nanotecnologia que está chegando, para ter mais resultados, né? Que hoje está contando com esse benefício, né? E também agradecer também a Egis, né, pela oportunidade. Da parte, eu que agradeço a vocês. E agradeço a todo mundo que entrou na live. Ficamos sempre à disposição. Qualquer dúvida, só entrar em contato que a gente fica aqui. Muito obrigada por tudo, tá? Um Imagina. abraço. Um abraço, Paty. Uma ótima noite a Muito todos. obrigada a Até breve. todo mundo que assistiu também. Beijo.